terão que dar autorização, surgirá um painel para autorizarem a gravação. Se alguém não quiser aparecer, peço que desligue a câmara. E então é isso, se calhar dávamos início à sessão, outra vez agradecendo a presença de todas e de todos, muito feliz por estarmos neste momento reunidos aqui com testemunhos e de intervenção muito relevantes, e passava já a palavra à doutora Ana Pessoa, da Fundação ACA Portugal, para nos apresentar um projeto muito especial, não é? É isso mesmo. Antes de mais, muito obrigada pelo gentil convite. Parabéns a todas as pessoas que de alguma forma também contribuem para a realização desta pós-graduação. É de facto muito importante também, enquanto técnicos e enquanto pessoas que queremos de alguma forma saber mais e especializarmos e aprofundarmos conhecimento, termos de facto estes espaços, não é? Para irmos mutuamente aprendendo e partilhando experiências. Eu espero e vou tentar, da minha melhor maneira, também de alguma forma, o que tenho para partilhar corresponda às vossas expectativas. Vou fazer aqui sempre a minha parte mais difícil, que é compartilhar a tela, que às vezes não corre bem, e ajudem, por favor. Eu já não, confesso-vos que já não utilizava o Zoom há algum tempo e, portanto, estou assim meio perdida. Parece que está a correr bem. Já estamos a ver. Estamos a ver em modo apresentação. Ou seja, estamos a ver o teu ecrã de apresentação. Ok, então devo voltar a... É que eu acho que tinha já em apresentação, deve ser isso. Pois é isso, exatamente. É isso, não é? Tens que fechar a apresentação que já estava aberta e voltar a abri-la. E agora já está? Agora não, estamos a ver o ecrã. Agora sim, está perfeito. Boa. Ok, então irei-vos falar do projeto Diversity What Health. E no fundo, como o Filipe dizia, não é? Apresentando um bocadinho, a Fundação HCAN já atua em Portugal há aproximadamente 35 anos e no fundo trabalha com esta intencionalidade ao longo do ciclo de vida das pessoas e no fundo pessoas e comunidades também com percursos migratórios para melhorar a qualidade de vida e nesta lógica muito de uma sociedade pluralista, e é com a intenção que também falo sobre isto, que beneficie todos. E, de facto, beneficiar todos, por vezes, é um desafio complexo. Como podem ver um bocadinho aqui abaixo, no canto inferior esquerdo, tem o nosso primeiro projeto em saúde. Claro que nunca fazemos nada sozinhos, com parceiros essencialmente de saúde e ou outros da sociedade civil, em que, de alguma forma, tentámos criar entendimento e peças de comunicação para profissionais de saúde com o sentido de um maior entendimento sobre determinado tipo de culturas. Tivemos presentes num projeto com a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Arroz, no caso que foi o Gabi Palmirante Reis, de 2017 e 2019, e situo este projeto no espaço e no tempo também pela sua pertinência, não é? Atendendo à realidade diversa e de termos também um espaço físico no local, foi possível trabalharmos um conjunto de questões relacionadas com a interculturalidade e também com as questões da comunicação, como é óbvio. E aqui tem vários exemplos, quer acima e abaixo, excepto o que tem um mapa, que já falarei sobre ele, que no fundo tentaram dar resposta a estas questões também da literacia no geral, mas da literacia de saúde em particular, não é? A questão do acesso à informação, a questão da compreensão, como é que de alguma forma conseguimos levar outros entendimentos às pessoas que chegam e que de alguma forma ficam deparadas com um sistema nacional de saúde completamente distinto das suas origens. Aqui abaixo, este também é muito importante, em 2018, em conjunto com a Câmara também Municipal de Lisboa e outras entidades, realizámos um projeto onde testámos pela primeira vez uma metodologia que eu vou falar um bocadinho também mais à frente, de Groundstigator. E o que é que foi isto de Groundstigator? São pessoas de determinadas
culturas que de alguma forma trazem-nos um aporte muito específico sobre conceitos e este projeto do DiverseIT também bebeu muito e construiu muito sobre esta mediação de conceitos. DiverseIT What Health, esta What Health foi a grande pergunta do projeto. E como podem ver aqui também, tem um IT destacado, portanto, este projeto financiado pelo Parcerias para o Impacto, que curiosamente começou em outubro de 2020, ainda estávamos em contexto de pandemia, tinha como intencionalidade criar entendimentos entre profissionais de saúde e pessoas de diversas origens, maioritariamente do Sudeste Asiático, produzindo recursos digitais que de alguma forma aumentassem a literacia das pessoas que tinham sido consideradas o alvo deste projeto. Como podem ver também pelas cores, e houve aqui uma tentativa muito forte desta intencionalidade, quer da imagem, quer da representatividade e de ser apelativo, de forma a garantirmos que havia essa intencionalidade clara de comunicar para públicos diversos. Tem assim o logo do DiverseIT, que em todas as línguas, da esquerda para a direita, tem um mandarim, tem o Bangla, o inglês, o Hindi e o Nepali. Conseguimos também ainda produzir recursos em português, conseguimos esse feito. Digo feito porque foi de facto complexo, de outubro de 2020 até abril deste ano, concretizar o que nos tínhamos proposto em candidatura. Só a título de curiosidade, este logo foi construído por um colega nosso da AKDN no Paquistão e, portanto, também foi interessante ter um olhar e essa abrangência também da Fundação, não só a nível nacional como internacional, e como é que conseguimos sempre construir juntos. Relativamente ao projeto DiverseIT, como eu tinha dito, não é? Criar este entendimento entre pessoas de diversas origens e profissionais de saúde. Por favor, interrompam-me caso tenham alguma consideração a fazer. Eu não vos consigo ver, só consigo ver mesmo a minha apresentação, mas tenham, se quiserem fazer alguma pergunta, disponham, está bem? Sim? Ok, Ana, obrigado. Estamos a ver e a ouvir muito bem. Obrigado. Ótimo. E, portanto, apesar do nome do projeto, não é, de ser DiverseIT e de celebrar ou enaltecer muito desta questão do tecnológico, sabemos nós todos que é com as pessoas que construímos, não é? E então a solução foi mesmo esta aprendizagem participativa entre groundstigators e profissionais de saúde. Estes groundstigators, também de projetos anteriores, como vos mostrei há pouco na área da saúde, foram de alguma forma identificadas pessoas de diversas geografias que já residiam em Portugal, que podiam ter o perfil e que tinham também ter o perfil não só linguístico, mas também uma experiência já consolidada a nível também de saúde, quer no país de origem ou em Portugal, e para isso foram também de alguma forma, foi feita uma indução aos princípios, aos valores e essencialmente à metodologia da Fundação, no fundo às aprendizagens que tem estado a fazer nesta área ao longo destes 7 anos, já é considerável e pronto. E a nível de outputs é recursos digitais, que no caso foram 18 brochuras, uma brochura específica para profissionais de saúde e 54 vídeos nas línguas bengali, hindi, inglês, mandarim e também em português. Como disse também há pouco, este termo groundstigator vem dessa pertinência dessas aprendizagens, percebermos que as pessoas de facto e também nos ajudavam a garantir um olhar muito representativo a nível da equipa, não eram os embaixadores ou os representantes mor de determinado tipo de comunidade, mas tinham, pelo seu percurso, pela sua experiência, um know-how muito específico que era importante trazer para cima, entre aspas, da mesa. Articulámos diretamente com 3 parceiros de saúde, no caso, peço desculpa,
os agrupamentos de centros de saúde, normalmente é mais fácil dizer a sigla, mas eu às vezes as pessoas podem não saber, os agrupamentos de centros de saúde de Lisboa, no caso, o ACES Lisboa Central, o Ocidental e Oeiras e o Lisboa Norte, e tivemos as organizações da sociedade civil que maioritariamente trabalham com públicos oriundos das geografias do Sudeste Asiático, e também foi feita uma avaliação por parte e uma monitorização por parte de uma equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Não só fez a avaliação qualitativa e quantitativa, mas ajudou-nos a, de alguma forma, estabilizarmos instrumentos de avaliação para conseguirmos o quê? Medir aquilo também que nos tínhamos proposto, que era aumentar a literacia das pessoas, coisa que conseguimos concretizar. Tem aqui um bocadinho a linha do tempo do projeto, portanto, mobilizamos profissionais de saúde. Essencialmente, como quase todos os projetos, não é? É importante aferir as necessidades. Criámos um questionário que não só aferisse as necessidades e quais os principais desafios, quer dos profissionais de saúde, quer de pessoas de diversas origens. Fizemos três versões de questionários em Nepali, em mandarim e inglês, de forma a conseguirmos ter um outro espectro de ação. Conseguimos assim ter 96 respostas por parte de profissionais de saúde e 76 de pessoas de diversas origens, que nos deram respostas num sentido em que, agregando tudo isso e fazendo o match, o grande tema escolhido foi a questão da alimentação e mais 3 subtópicos que já partilharei a seguir. Houve esta indução, formação de ground instigators e perceber também, muito na lógica de partilhar as metodologias que a Fundação tem vindo a testar, mas aprendendo muito com esta questão muito com esta e com outras, não é? Mas esta mediação de conceitos, não é? A questão do que é saúde para mim, o que é saúde para o outro e como é que de alguma forma conseguimos sempre, nessa lógica também de comunicação e de diálogo, não é? Darmos o lugar ao outro, não é? Dar o lugar ao outro e no caso específico até da alimentação, quando passamos para as sessões de co-construção, aí já com profissionais de saúde, percebermos que entendimentos é que tínhamos em saúde e as diferentes perspectivas, não é? E se calhar uma mais também ocidental e também tivemos acesso e a possibilidade de aprendermos em conjunto questões mais orientais, específicas do Sudeste Asiático. Fizemos as sessões de co-construção de conteúdos, a escrita em alimentação saudável, alimentação na gravidez e nos primeiros anos de vida e alimentação na prevenção de doenças específicas. E estas doenças específicas são as doenças que maioritariamente pessoas, mais uma vez, do Sudeste Asiático manifestam quando chegam a Portugal. Posteriormente a isso, fizemos a validação dos conteúdos, para de alguma forma também tentarmos perceber se iríamos cumprir com a meta ou não, e cumprimos, e passamos à última etapa, à colossal etapa, digo intencionalmente colossal, porque foi uma grande aprendizagem para nós enquanto equipa. Nós, Fundação, aqui no caso a Fundação, também com parceiros, estávamos habituados a produzir este conhecimento, mas numa lógica de brochura. Foi um salto muito significativo para passarmos para o vídeo, foi muito mais moroso, foram 6 línguas envolvidas, desde a revisão de script, escolha de personagens, garantir que as imagens eram apelativas e desconstruir o discurso científico para funcionar em vídeo, foi uma tarefa quase herculeana, assim dizer. Aqui em cima, as 3 imagens têm imagens do grupo de co-construção, 11 profissionais de saúde, 5 ground instigators, 3 elementos da equipa de avaliação que esteve sempre connosco, do ICS, e acabámos estas sessões de co-construção numa cozinha da Portugália, onde também fizemos este entendimento dos ingredientes que estão também, ou novos ingredientes que estão a ser consumidos em Lisboa e que grande parte dos profissionais de saúde não os conhece e que de alguma forma alguns deles também podem ter valor nutricional acrescido e que serem sugestões para cuidados de saúde, no caso relacionados com a alimentação. Acho que devo estar quase a acabar o meu tempo. Eu não sei se calhar não vai ser oportuno. O desafio aqui era tentar, se tivessem o telemóvel, para ser isto um bocadinho interativo.
não lamento não vos estar a ver. Era tentarem ler este QR Code, se possível, mas se calhar não, atendendo ao tempo, não vai ser possível. E eu vou ainda temos 2 minutos. Então eu vou, desculpem-me, mas eu assim avanço e carrego aqui e espero que continuam a ver. Vêem um site? Não. Não, ainda vemos o QR Code. Então o site posso... se calhar abriu no teu computador, mas tens... É isso. Vou parar a partilha. Exato, e vou... Peço imensa... Eu me considero uma pessoa assim tecnológica, mas nestes momentos, às vezes, eu vou tentar compartilhar a tela outra vez e vai-me dar... ok. Agora já conseguem ver. Sim. Pronto, este é o site. Ou seja, não havia assim uma ideia de criar um site, uma intencionalidade, mas de facto tínhamos que dar um corpo virtual a todos os produtos. Portanto, aqui encontram um espólio Diverse IT nas várias línguas, bengali, inglês, hindi, mandarim, nepali e português. Vou carregar aqui no bengali e pronto, e já agora também convido o Alain a ver se há aqui alguma imprecisão, mas em todas as línguas tem as 3 brochuras que eu falei, guia para escolhas alimentação saudável, alimentação na gravidez e nos primeiros anos de vida e alimentação nas doenças específicas, e aqui tem um plus que é uma brochura única e exclusivamente dedicada a profissionais de saúde que podem ser portugueses ou de outras geografias, que disponibiliza todos os conteúdos nas várias línguas. Curiosamente, tem 655 páginas. Encontram aqui os vários vídeos do projeto também, e o projeto também tem uma... Já agora... de Diverse IT, peço desculpa, What Health Portugal, onde estão todas os vídeos, peço desculpa, os vídeos também no YouTube. E por último, agora vou ter que parar aqui a partilha para voltar. Peço imensa desculpa. Compartilhar a tela. A janela. E já conseguem ver... Oi? Conseguem ver a minha apresentação? Vemos o ecrã todo. Agora sim. Pronto. E por último, ou seja, só dizer-vos que a disseminação está a ser feita e está a ser feita, já não vou ter tempo para partilhar um vídeo, portanto deixo-vos a sugestão de depois poderem, e eu também irei colocar aqui os links, quer do site, quer do canal YouTube. Deixo-vos aqui 2 peças de comunicação, quer em inglês, de forma a conseguirmos garantir, porque não iríamos conseguir ter em todas as línguas e, portanto, a língua inglesa foi, de alguma forma, poderia ter mais hipóteses de leitura, e também estas aprendizagens todas que temos feito a nível de como comunicar com públicos diversos e os critérios e determinado tipo de itens que temos que ter em consideração. E pronto, não, já não vou a tempo de partilhar. Era uma pequena dinâmica, mas fica para depois. Ok, boa. Se tivermos tempo no final, voltamos a essa dinâmica. Muito obrigado, Ana. Obrigado pela partilha deste projeto tão interessante e provavelmente inspirador de muitas práticas que podemos desenvolver a partir desta ideia e desta colaboração tão próxima com profissionais de saúde. Obrigadíssimo. Agora passo a palavra à doutora Rosário Silva, do Serviço Jesuíta aos Refugiados,
nos vai falar também de um outro projeto especial, o projeto Corações que Cuidam. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite por parte da ATES e da Universidade Católica do Porto para estar aqui presente e apresentar este projeto que nos é muito querido, de facto, e que representa, e eu gostava de começar por dizer isso, representa o lançamento da Academia JRS no Porto. Se calhar eu partilhava a tela também, à semelhança da Ana, eu também tenho alguns constrangimentos às vezes com estas questões. Deixem-me só ver se eu consigo. Vamos a ver o teu... Opa. Eu tinha aqui, desculpa que eu tinha já a apresentação. Ok. Está. Agora sim. Agora sim. Está ótimo. Aqui em modo de apresentação, só um breve enquadramento. Eu não sei se toda a gente conhece o Serviço Jesuíta aos Refugiados, e então aproveito para fazer um breve enquadramento daquilo que é a nossa intervenção. O JRS foi criado em 1980, é uma instituição que depende da Companhia de Jesus, e foi criada pelo padre Pedro Arrupe, à altura o provincial dos jesuítas. E ele dizia que não se pode viver a fé sem um compromisso com a justiça. E é este compromisso com a justiça que é, no fundo, a missão do JRS. Em termos muito genéricos, só para vos dar assim um vislumbre do que é o JRS, quer a nível internacional, quer em Portugal, nós somos uma ONG que trabalha para a integração de migrantes e refugiados. Foi criada em 1980, mas em Portugal, o JRS Portugal, só foi criada em 1992 e surgiu em primeiro lugar em Lisboa, e só na última década é que começou a sua intervenção, a alargar a sua intervenção aqui ao Porto e neste momento a nível nacional. O JRS está em 57 países e neste momento em Portugal, no último ano, nós acompanhamos e apoiamos 4.572 pessoas e tínhamos no final de 2022 96 colaboradores e colaboradoras. A porta de entrada dos migrantes e refugiados junto dos nossos serviços é em Lisboa, no centro de atendimento do JRS, e aqui no Porto acaba por ser através do Centro Local de Apoio ao Imigrante, digamos que é o serviço porta de entrada para acesso às outras valências do JRS. Essas valências são, em termos muito sintéticos, porque o JRS é de facto hoje uma estrutura muito grande, mas tem apoio na área do emprego, tem apoio social, apoio na área da saúde física e da saúde mental, que tem sido uma aposta muito forte nestes últimos anos, na área do apoio jurídico e da advocacy, e por fim tem a Academia JRS, que congrega toda a componente formativa e de ensino. E este projeto que eu vos vou apresentar enquadra-se justamente no âmbito da Academia JRS. A Academia, isto é importante dizer, é certificada pela DGERT em algumas áreas, e o grande investimento é no desenvolvimento pessoal, no ensino da língua e da cultura portuguesa, que é essencial para a integração na sociedade de acolhimento, e em áreas socioprofissionais. Quando nós falamos aqui de áreas socioprofissionais, isto é importante referir, porque é também um enquadramento para este projeto dos Corações que Cuidam, nós sabemos que a prioridade da população imigrante que nos procura é a integração em trabalho. E, portanto, nós quando pensamos estas formações, temos que as pensar para formações de curta duração, portanto nunca equacionamos formações que tenham mais de 3 meses de duração, porque sabemos que isso não é compatível com a emergência de conseguir um emprego. E é nesse sentido que surge o projeto Corações que Cuidam, que no fundo dá seguimento a uma área onde a Academia JRS tem vindo a investir ao longo dos últimos anos, que é a área dos cuidados, neste caso dos cuidados a idosos,
e com o projeto Corações que Cuidam, fez-se aqui um investimento na área dos paliativos, portanto, os cuidados a idosos com um enfoque muito particular na área dos paliativos. O projeto foi aprovado no âmbito do programa Cidadãos Ativos, financiado pelos EA Grants e geridos pela Fundação Gulbenkian, em parceria com a Fundação Bissaia Barreto, e é uma parceria que nós desenvolvemos em Lisboa com a Casa Nossa Senhora da Vitória, aqui no Porto, com a Associação Benéfica e Previdente e com um apoio desde a primeira hora da Junta de Freguesia do Bonfim, que nos cedeu as instalações para dinamizarmos este projeto. O objetivo do projeto é capacitar mulheres refugiadas e migrantes na área dos cuidados a idosos, com um enfoque nos cuidados paliativos, com vista a contribuir para o seu empoderamento e empregabilidade. E o grupo-alvo são, de facto, mulheres, neste caso 48 mulheres migrantes e refugiadas, e quando se questiona porquê são mulheres, porque eu também, quando entrei para o projeto, coloquei essa questão, na verdade, o grosso das pessoas que procuram o gabinete de emprego do JRS, curiosamente, são mulheres. Posso-vos dizer que em 2022, 84% dos atendimentos na área do emprego eram mulheres, apenas 16% eram homens. E esta é uma área que tem muita procura por parte das mulheres migrantes e refugiadas. E, por outro lado, fruto também da experiência do JRS, somos muito procurados por entidades empregadoras que procuram profissionais nesta área. Portanto, fez-nos todo o sentido apostar nesta área específica. Em termos muito breves e sintéticos, e depois vocês estão à vontade para colocar mais questões que vos façam sentido, as principais atividades do projeto passavam pela dinamização, passavam e passam, eu não disse, mas o projeto iniciou em maio do ano passado e ainda não está concluído, portanto ele só ficará concluído em final de agosto deste ano. Então, a principal atividade é a dinamização de 6 cursos de cuidados básicos a idosos, 3 em Lisboa e 3 no Porto. Os cursos estavam estruturados e pensados para terem no máximo 8 a 10 participantes. São 3 meses de formação, 2 de formação teórica e 1 de formação prática em contexto de trabalho. E aí surgem as nossas entidades parceiras que acolhem as formandas e que as apoiam e que as vão integrando na prática dos cuidados a idosos. Interessante, se calhar, também falar um bocadinho da estrutura da formação teórica, porque ela, para além do módulo de cuidados básicos a idosos, que era dado por profissionais de saúde, contemplava também um módulo, que eu não coloquei aqui o nome oficial, mas era abraçar a vida aceitando a morte, e cujo foco era muito a questão do luto, dos paliativos, da gestão emocional do sofrimento associado ao fim da vida, associado à doença, o sofrimento do outro e o sofrimento da própria pessoa que cuida. Tem também um módulo de desenvolvimento pessoal, e este é um módulo que costuma estar presente em todos os cursos de formação que a Academia organiza, porque reconhecemos que é uma dimensão fundamental. E tem um módulo de técnicas de procura de emprego. No âmbito do projeto, nós fizemos também a gravação dos podcasts Corações que Cuidam, que vão começar a ser lançados justamente a partir desta semana e que contêm testemunhos de algumas participantes no projeto. Estamos a falar de formandas, mas estamos a falar também de pessoas que participaram no projeto como enquanto formadoras, enquanto voluntárias. Temos as nossas ações de apoio à empregabilidade, o que significa que, para além do módulo de técnicas de procura de emprego, nós fazemos todo um processo de acompanhamento à integração profissional das formandas, que não se esgota com o curso, é um apoio que é continuado no tempo e, portanto, continuaremos a prestar mesmo para além do projeto. Temos um programa de Coaching for Empowerment,
que também é uma novidade neste projeto e que passa por a colaboração de pessoas a título voluntário que num primeiro momento explicam e expõem a metodologia de coaching ao grupo e as mais-valias e potencialidades desta metodologia, e depois é dada a possibilidade às formandas de, caso tenham interesse, realizarem sessões de coaching individuais. E por fim, e isto ainda é algo que está em processo de elaboração, na sua reta final, mas ainda não publicado, a criação de um manual de cuidados básicos a idosos para disponibilizar numa plataforma digital e que fique acessível a todas as pessoas, em especial a pessoas migrantes e refugiadas, mas a todas as pessoas que tenham interesse em aprender mais sobre esta temática. Isto não é um manual teórico e muito denso. No fundo é um manual com dicas muito concretas e muito específicas e muito práticas para quem quer exercer este tipo de profissão. Este manual está mesmo na sua reta final e, portanto, antes do final do curso, ele estará disponível no site do JRS. O que é que nós podemos apontar como, nesta fase, e até depois já de um trabalho de avaliação que temos vindo a fazer com o apoio de uma equipa de avaliação externa, mas também com as participantes do projeto e com toda a equipa do projeto, que nós achamos que este projeto tem de inovador, é o facto de estarmos a falar de uma formação de curta duração, porque 3 meses para fazer formação nesta área é de facto pouco tempo, mas é um curso que visa dotar as participantes de competências, por um lado técnicas e práticas numa área profissional que tem uma imensa procura e, portanto, tem um potencial de empregabilidade muito grande, mas também ferramentas pessoais e sociais que são fundamentais. E são fundamentais, nós nestes cursos temos tido uma grande heterogeneidade em termos etários, em termos de origem, de proveniência geográfica, em termos de habilitações académicas e também pessoas em termos de permanência no país, ou seja, nós temos pessoas que estão aqui há muitos anos, mas tivemos bastantes pessoas recém-chegadas ao nosso país. E para quem toda esta dimensão de desenvolvimento pessoal e de conhecimento de direitos e deveres, desta abordagem das temáticas da interculturalidade, das questões do autoconhecimento, da gestão das emoções, foi muito importante toda esta dimensão. Por outro lado, esta é uma resposta formativa única, na medida que é uma resposta formativa certificada para imigrantes em situação irregular. E este eu acho que é de facto um aspecto que tem que ser realçado, porque nós percebemos que as ofertas formativas oficiais institucionais geralmente estão vedadas a quem não tem ainda a sua situação regularizada no país. E por fim, é uma formação pensada para ser também um espaço de acolhimento, de partilha e de criação de redes de suporte. E terminados os 6 cursos, estes 6 cursos já terminaram, o último terminou no final do mês passado, nós temos a satisfação de constatar que efetivamente isto foi conseguido, ou seja, estes 3 meses foram essenciais para as formandas criarem redes de suporte, para se sentirem acolhidas, para sentirem que têm um espaço onde podem partilhar as suas vivências, as suas experiências, as suas angústias, e isso mesmo elas disseram-nos, e mais adiante eu vou ter alguns testemunhos que comprovam que este projeto também funcionou como espaço de acolhimento. Em termos de resultados até à data, nós temos os 6 cursos concluídos e com as 48 mulheres migrantes e refugiadas formadas e certificadas nesta área, e temos também das 48 mulheres, nós neste momento já temos 36 integradas em mercado de trabalho
e a grande maioria nesta área dos cuidados a idosos. E sendo que o último curso terminou muito recentemente, a expectativa é que brevemente nós consigamos ter quase a totalidade destas mulheres integradas profissionalmente. E estamos a falar de uma integração no mercado formal, com um contrato de trabalho, que é fundamental porque vai permitir a muitas delas também poderem regularizar a sua situação documental aqui no nosso país. E eu trouxe-vos, de facto, alguns testemunhos na primeira pessoa, que acho que evidenciam, mais do que os números, a importância deste projeto na vida das participantes. E eu vou ler algumas destas frases que elas nos disseram quando fizeram a avaliação do projeto. A gente está saindo totalmente diferente deste curso. Foi uma transformação muito intensa. O curso cuidou de mim. Isto é muito engraçado porque elas aludiram ao tema, ao título do projeto Corações que Cuidam e consideraram que ele foi muito bem pensado e que o curso, para além de ensinar a cuidar, também cuidou. Diz-nos uma delas que veio numa fase em que eu precisava mesmo de estar num ambiente familiar e isto foi uma família. Cada momento aqui foi especial. Eu entrei uma pessoa hoje, eu entrei uma pessoa e hoje sou outra. Nunca pensei que mudar para Portugal ia me proporcionar amizades tão intensas em tão pouco tempo. Eu senti-me tão importante, tão especial, nos deu mais noções de como lidar com a vida, para além das noções técnicas. Cá está aquela questão que eu vos falava, que para além da componente técnica deste projeto, foi muito destacado toda a componente humana e toda esta parte do desenvolvimento pessoal. Diz outra formanda, a gente chegou a Portugal e foi uma bênção. O curso foi de cuidados a idosos, mas a gente cuidou de nós. Foram tempos muito valiosos. Já estou aqui há 3 anos, já fiz 2 cursos, mas este curso vai ficar sempre no meu coração. Estou muito contente por mim, porque fui muito forte. Vocês não conhecem as formandas, nem as participantes do curso, mas eu posso vos dizer que este testemunho é de uma refugiada, de uma mulher refugiada, que está cá em Portugal há 3 anos e conseguiu trazer os 3 filhos, já se juntou com os 3 filhos menores, e este orgulho dela no final do curso de dizer que foi muito forte, mostra de facto que isto é uma ferramenta de empoderamento muito grande. E posso-vos dizer que o curso, esta formanda é do curso do Porto, ela deslocava-se diariamente da Trofa para o Porto, com 3 filhos menores, que ela tinha que deixar na escola e depois deslocar-se para o Porto, e apanhou aquela fase das greves da CP, que pelos vistos não passou, mas ela todos os dias enfrentava as greves da CP e conseguia com muito esforço deslocar-se para o Porto para realizar o curso. E foi muito bom perceber que ela chegou ao fim do curso com este orgulho dela mesma, da força que ela teve, da capacidade que teve de concluir o curso. E por fim, o testemunho de uma pessoa que nos diz: tudo o que vivi nestes 3 meses, não há palavras para descrever. Faço para a semana 43 anos e em 3 meses de curso aprendi algo tão genuíno, tão humano, que compensou estes 43 anos de vida. Eu tinha o vídeo do projeto Corações que Cuidam aqui inserido, mas pesava de tal forma no PowerPoint que eu tive que tirar o slide, peço-vos desculpa, mas se forem ao YouTube e colocarem projeto Corações que Cuidam, aparece lá o vídeo da apresentação do projeto com alguns testemunhos. Mas trouxe-vos algumas imagens do projeto que eu gostava de vos mostrar. Aqui vocês têm imagens do módulo de cuidados básicos a idosos, em que se vai testando na prática algumas técnicas concretas. Aqui a mesma coisa. E aqui temos imagens, isto se calhar eu não referi, mas dizer-vos que aquele módulo referente à questão do luto, que se chama Abraçar a Vida, Aceitando a Morte, foi dinamizado em Lisboa pela Associação Amara,
que trabalha muito estas questões, e aqui no Porto foi dinamizado pela Compácio. E, portanto, é um módulo muito feito com recurso a metodologias de educação não formal e à reflexão e partilha de experiências em grupo, e é isso que esta última fotografia ilustra. Estas imagens são do módulo de desenvolvimento pessoal. Esta não, desculpem, para vocês verem aqui as pessoas a dançar e a cantar, só para contextualizar o tal módulo do luto, apesar do tema parecer pesado. Vocês têm aqui uma imagem de uma sessão de musicoterapia que se insere justamente nesse módulo. E pronto, isto aqui é uma imagem que eu acho muito bonita. Esta também mostra a tal relação que se criou entre as formandas e as participantes do curso. E por fim, eu trouxe-vos imagens das entregas dos certificados deste último curso. A primeira imagem no Porto, a segunda imagem na sede do JRS em Lisboa. Pronto, e basicamente era esta a apresentação que eu vos trazia aqui, muito sintética. O Filipe tinha pedido que fosse uma coisa sintética, mas estou disponível caso tenham algumas dúvidas ou algum esclarecimento adicional que necessitem. Eu deixo aqui, entretanto, também o meu e-mail, caso queiram, em algum momento, interessar-me alguma questão ou... Sim, eu até ia sugerir isso. Primeiro, agradecer-te pela apresentação, sintética, mas muito cheia, muito rica e muito ilustrativa do processo que foi este projeto. Não é? Por isso, obrigado por essa partilha. Ia sugerir que pudéssemos usar deixa-me só tirar aqui, que ainda estamos a ver a tua tela, não sei se queres... desculpa. Estamos a ver o teu screen. Eu tenho que fechar aqui alguma coisa, Filipe. Tens que parar de partilhar. Eu já fiz isso. Ok. Então, vou sugerir que quer a Rosário, quer a Ana, que apresentou antes, se quiserem partilhar aqui no chat links para sites, para vídeos. Vocês falaram em vídeos, falaram em recursos, falaram e mesmo o vosso e-mail. E aos participantes, não é? Todas as pessoas que estão a assistir. Portanto, só relembrar que vamos ter uma fase de perguntas mais para o final, mas se quiserem ir usando o chat para deixar alguma pergunta ou para deixar algum comentário assim mais a quente, estejam à vontade, não é? Também pode ser um espaço para irmos registando perguntas. Agora, passo a palavra ao Sr. Alam Kazol, que é o representante da comunidade de Bangladesh no Porto, e que muito agradeço a presença e a participação aqui no nosso webinar, para partilhar também connosco, do seu ponto de vista e do ponto de vista da sua comunidade, o que é que têm sido os desafios da inclusão, o que é que têm sido as boas práticas e o que é que falta fazer também para a inclusão das pessoas migrantes no Porto e nas nossas cidades em geral. Tenho a palavra, Sr. Alam Kazol. É só tirar desligar o microfone, ou melhor, ligar o microfone. Não estamos a ouvir. Está com o microfone ainda desligado. Agora sim, né? Pronto, muito boa tarde, Dr. Filipe Martínez, e muito boa tarde aos membros da painel. Agradeço pelo convite. Nós estamos aqui, o nosso problema, a nossa associação, trabalhamos para os imigrantes do Bangladesh que estão a chegar aqui em Portugal, para ajudar para a sua integração aqui em sociedade portuguesa, o país que nos acolheu e a cidade que nos está a acolher. Nós temos agora, nos últimos anos, estamos a receber vários estudantes do curso superior aqui nas universidades portuguesas. O maior problema dos cidadãos de Bangladesh é a barreira linguística, porque a maior parte nós falamos em inglês no Bangladesh. Depois, aqui em Portugal, as universidades, quem está a estudar tem que ser em português. Ou algum curso de mestrado ou doutoramento consegue
pronto, entrar com inglês, mas tem que pagar um valor muito alto. Mas graças ao instituição de Luís Camões, acho que sim, fizeram um protocolo com a Universidade de Dhaka, do Bangladesh, para abrir uma língua portuguesa para os estudantes que querem vir aqui em Portugal. Foi há 3 meses que este protocolo foi assinado, mas ainda não iniciaram, porque nós temos no Bangladesh, são 180 milhões de habitantes, muitos estudantes querem estudar fora e querem viver e trabalhar, principalmente aqui na Europa, querem viver em paz, né? E muita gente chega aqui em Portugal e enfrenta vários problemas. Nós estamos a ajudar porque nos últimos meses recebemos vários estudantes que entraram na Universidade de Porto, Universidade de Lusofona, e até acho que 1 ou 2 já sei que eu entraram Lisbon Business School, né? Pronto, como nós não trabalhamos diretamente com os estudantes, nós trabalhamos com os imigrantes para ajudar para entrar no mercado de trabalho. O que nós fazemos? Nós trabalhamos com várias instituições e até a Câmara Municipal de Porto. Nós temos agora, trabalhamos nos últimos anos, identificar os problemas que os imigrantes chegam aqui em Portugal enfrentam. Por exemplo, nós temos um problema que os filhos de imigrantes que veio de Bangladesh, com 10 anos, 12 anos, não conseguem fazer matrícula aqui em Portugal. Por única razão, porque Portugal não tem relações diplomáticas diretamente com Bangladesh. Então, aqui quando um estudante ou dos filhos dos imigrantes fazem matrícula, eles pedem equivalência. Mas pedem equivalência aonde? Na Embaixada de Portugal em Nova Delhi. Mas em Nova Delhi, porque nós no Bangladesh não temos diretamente nenhum consulado, quer dizer, consulado honorário que não faz este tipo de trabalho. Temos que esperar 3, 4, 5 anos, até 5 anos até não temos resposta, não temos equivalência. Por isso nós estamos a trabalhar com o Ministro da Educação, nós mandamos várias cartas para resolver estas questões, porque as crianças, os alunos que estão aqui com os filhos de imigrantes que não conseguem fazer matrícula por causa de equivalência. E nós estamos a trabalhar com a nossa embaixada e com o Ministro da Educação para resolver estas questões. E depois nós estamos a tentar os pais dos imigrantes que chegam aqui, pelo menos para inscrever algumas instituições ou tirar algum curso de língua portuguesa para que consiga ajudar os filhos que estão nas escolas portuguesas. Por isso nós estamos aqui cada vez mais imigrantes do Bangladesh. Nós temos agora cerca de 45 mil cidadãos do Bangladesh aqui em Portugal. A maior parte é em Lisboa e Alentejo. E nós estamos agora a trabalhar para melhorar a vida deles, para entregar no mercado de trabalho e a maior parte nós aconselhamos através do Instituto de Segurança Social ou Instituto de Centro de Emprego para entrar, para tirar curso, ou até mesmo muitos que têm curso superior, mas não conseguem entrar no mercado porque não têm equivalência ou não têm no conhecimento de língua portuguesa. Por isso nós estamos a trabalhar com o CNAE e com o Espaço T e com até com a Câmara para resolver estas questões, porque as pessoas estão enfrentando muitos problemas. E nós sabemos que várias instituições estão aqui presentes, vários colegas do painel que estão trabalhando nesse sentido, que nós já recebemos várias ajudas. Por isso, através dessa conferência, reunião, eu quero agradecer a todos que estão aqui, estão a trabalhar. Eles estão fazendo um grande trabalho, que nós temos conhecimento, que estão a ajudar muitos os estudantes, os filhos dos imigrantes para que consiga ultrapassar este problema que existe aqui em Portugal para nós. Pronto, é isso. Muito obrigado. Boa, obrigado, Sr. Alam Casola, obrigado por esta partilha. Depois acho que vamos ter tempo para conversar e também podemos fazer-lhe outras perguntas e também pode acrescentar ideias ao longo
da nossa conversa. Agora vou passar a palavra à engenheira Raquel Castelo Branco, não é? que é a diretora municipal do Departamento de Coesão Social da Câmara Municipal do Porto, e que convidamos e que agradecemos muito a sua presença. Convidamos para nos trazer aqui a visão da Câmara Municipal e também para fazer aqui um comentário a estas apresentações. Por isso, passo-lhe a palavra. Muito obrigada, boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar todos e agradecer o convite que nos foi feito aqui à Câmara do Porto para estarmos aqui neste webinar, e é com muito gosto que o fazemos. Queria também dar os parabéns por esta pós-graduação. Nós já vamos conhecendo o trabalho da Católica nesta área, portanto, de facto, tem estas pós-graduações que são muito, muito interessantes e muito importantes até para a qualificação dos nossos técnicos, e de facto também a escolha aqui deste webinário do tema também muito pertinente, e portanto o felicito por isso. Quanto aos comentários que eu posso fazer, eu acho que as apresentações foram bastante claras, mas eu gostava ainda assim de destacar aqui algumas questões que me suscitaram interesse e que eu gostava de destacar nos projetos que foram apresentados. Eu começava pela Fundação, de facto, pela Fundação Arcana, que dou os parabéns pelo projeto. De facto, um dos desafios que todos sabemos que existe tem a ver com a questão da acessibilidade por exemplo, aos serviços de saúde, e portanto fazer um projeto que promove a literacia em saúde de pessoas de origens e culturas diversas é de facto muito importante, é fundamental para que possam entender de facto como é que funciona o nosso sistema de saúde. É um dos problemas que nos deparamos bastante, além de que trabalhar com os profissionais como também o fazem pode ajudar também em algumas questões que nós também nos vamos deparando com a questão, por exemplo, nos atendimentos nos centros de saúde, em que é preciso às vezes sensibilizar um pouco os profissionais, porque para ter em consideração algumas culturas, e como todos sabemos que têm algumas, às vezes até algumas reticências em deslocar-se ao serviço de saúde, porque, por exemplo, as mulheres muçulmanas têm alguma reticência em serem atendidas por profissionais masculinos, não é? E, portanto, sexo masculino, e, portanto, de facto, este trabalho é muito importante também, que fizeram também com os profissionais de saúde, parece-me extremamente interessante e desafiante. O tocarem a questão também da alimentação e da escolha alimentar. De facto, há uma grande diversidade no tipo de alimentação no ocidental para algumas culturas, e, portanto, é muito bom haver aqui todos estes conselhos, todas estas informações que podem ajudar a fazer escolhas conscientes e saudáveis na questão da alimentação. Eu também já tinha tido a oportunidade de ir pesquisar um pouco o projeto e achei que os materiais estavam, de facto, muito atrativos, de fácil compreensão, com a preocupação de terem todas as línguas, ou maior, todas não, mas um grande número de línguas, e em que todos se revêem. Portanto, ali o projeto nota-se que tem uma preocupação em que todos se revejam no projeto, e portanto, de facto, é muito atrativo, a pessoa tem vontade de ver os vídeos e de ver as brochuras, e também gostei muito dessa questão que estava a destacar. E depois, obviamente, a metodologia de construção do projeto, de facto, do modelo participativo, é uma ideia inovadora, quer dizer, é inovadora, podemos considerar inovadora, é extremamente interessante, e sobretudo porque integra os próprios utilizadores na construção do modelo, não é? Os ground investigators, não é? Que estão no terreno e, portanto, que ajudam a construir, e, portanto, eles próprios são atores na construção de um projeto que será, para eles ou para quem vier, mas alguém que já tem alguma experiência, alguém que pode dizer o que sente e o que pode estar bem, porque nós às vezes gostamos de construir projetos e às vezes esquecemos de chamar as pessoas para quem são os nossos projetos, e depois cometemos erros porque se calhar estamos a construir projetos que não vão depois direto e não vão atingir o objetivo que nós queremos. E também uma coisa muito interessante que a Ana disse, que eu registrei aqui, que foi a mistura dos vários ground investigators, que leva a que conheçam de facto a mistura de culturas e que conheçam novas culturas e que possam ver diferentes visões das suas. Portanto,
relativamente a este projeto que me parece muito interessante, gostei muito deste projeto, de ver, dou os parabéns, e era aquilo que eu gostaria de destacar para já, numa primeira fase, das notas que fui tomando sobre o projeto. Relativamente à JRS e ao projeto dos corações que cuidam, também os meus parabéns, então é um projeto interessantíssimo. A primeira coisa que eu destacaria foi a preocupação da área de intervenção, porque de facto foram procurar uma área lacunar, ou seja, existe de facto um déficit na prestação deste tipo de cuidados, e há muita procura de facto, portanto acho que foi extremamente inteligente, extremamente irem procurar esta área, porque é uma área que que é deficitária e que de facto onde as mulheres migrantes ou refugiadas podem ser capacitadas, não é? Podem ser, de facto, empoderadas, potenciar a sua empregabilidade, não é? Que as levam a uma maior estabilidade económica, porque pelos resultados que vimos também conseguem rapidamente encontrar emprego e, portanto, levam a uma menor dependência e uma redução da sua vulnerabilidade, porque estão economicamente mais estáveis. A outra nota que eu gostaria de deixar, muito importante, tem a ver com o facto da formação estar disponível para mulheres migrantes que estão ainda em situação irregular, isso é muito importante, porque de facto os migrantes que estão em situação irregular têm muito mais dificuldades em todas as áreas, como sabemos, não é? Mesmo nas formações do IFP, como foi dito aqui, portanto, parece-me aqui uma oportunidade extraordinária de apoiar estas pessoas que ainda estão em situação irregular. O que é que eu aqui notei mais? Também a metodologia participativa, porque sei que também tiveram o cuidado de adaptar a formação à população que tinham para apoiar, e isso notou-se na metodologia que utilizaram. E também a questão do desenvolvimento pessoal, que vimos aqui, as técnicas da procura de emprego, e no fundo também acho que é muito importante, e vimos todos, acho que a questão da criação das redes de suporte, porque de facto as pessoas sentem-se muito isoladas, e as mulheres, sobretudo, as mulheres sofrem mais com este isolamento social, e este projeto permite de facto combater este isolamento e criar estas redes de suporte, e podemos ver pelos testemunhos que ouvimos. E portanto também gostaria de dar os parabéns, e para já também ficava por aqui pelos comentários a estes projetos. Relativamente aos desafios que o Sr. Alan Casol nos foi falando, de facto são desafios, enfim, que são comuns de facto aos migrantes. Temos a questão aqui, eu tinha posto aqui alguns desafios de facto que têm a ver com a barreira da língua, de facto, esta questão que nos colocou é muito importante, o problema da língua pronto, é um dos principais problemas da integração, e quando nos fala de facto nos estudantes que querem vir para a universidade, de facto aqui é uma questão complicada para se integrarem na universidade. Também aqui a dificuldade do reconhecimento das letras académicas também é um desafio que nós temos sempre presente nas nossas atividades, porque sabemos que há esta dificuldade. Sabemos também que, de facto, como diz, também a promoção da entrada do mercado de trabalho também é um desafio grande. Eu iria acrescentar, e agora passaria um bocadinho já para talvez o trabalho que a Câmara tem vindo a fazer, porque continuaria aqui com alguns desafios que nós município também vamos encontrando, e portanto percebemos também que há um déficit de conhecimento dos direitos e deveres da cidadania dos migrantes. Já falamos no déficit também de conhecimento do acesso aos serviços de saúde, sociais, mercado de trabalho, a morosidade nos processos de legalização, que é terrível, portanto esta demorar tanto tempo a legalização é um grande problema, e depois temos, claro, obstáculos estruturais no acesso à formação profissional, ao apoio ao emprego, já falamos nisto também, e por isso o projeto vimos aqui um projeto da JRS tão importante, e também a questão e eu já vou falar depois um bocadinho mais sobre isso, a questão da integração da diversidade cultural nas próprias empresas, não é, que ainda tem alguma dificuldade
em fazer esta integração das diferentes culturas, e ainda veem isto como algum obstáculo na integração de profissionais estrangeiros. O município do Porto, através do Departamento Municipal de Coesão Social, apesar de nós não termos competências delegadas nesta área, porque, como sabem, a competência da integração da população migrante cabe ao Governo, nomeadamente através do ACM, através dos CNAIMs, que já foram aqui falados, ou dos CLAIMs, dos centros locais, e do próprio CEF para a regularização dos migrantes. No entanto, nós, por perceber e por sabermos que isto é uma questão, um desafio em que todos temos que estar unidos e todos temos que, enfim, participar e ter aqui uma intervenção no município, até porque queremos um município coeso, queremos um município que seja inclusivo, nós implementamos em 2019 o projeto de mediadores municipais interculturais, com o objetivo de promover a integração social e cultural de grupos vulneráveis. Nós trabalhamos neste projeto para comunidades migrantes e para comunidades ciganas. No entanto, temos para as comunidades migrantes, temos de facto um mediador, e temos um parceiro muito importante, que por acaso é a JRS, que é um dos nossos parceiros deste projeto, e portanto nós temos um mediador intercultural para as comunidades migrantes. Este projeto continua no terreno, foi financiado pelo POIS, pelos 2020 e agora depois pela própria Câmara, que financiou do seu orçamento, e agora candidatamos ao PRR e temos até 2025 a garantia da continuidade deste programa no terreno. E no que diz respeito então à população migrante, que é o que nos traz aqui hoje, no fundo, o nosso mediador através da JRS, no fundo, trabalha com as pessoas migrantes para proporcionar todo o apoio e orientação que é preciso para o procedimento de regularização, faz mediação com diversas organizações, de modo a facilitar a compreensão intercultural, e desenvolve atividades que ajudam a combater o isolamento social, a desigualdade de género. Nós até à data temos desenvolvido nestes 3 anos, mais de 350 atividades em várias áreas, da cultura, da saúde, da empregabilidade, e eu destacava apenas, porque eu não venho fazer uma apresentação, só destacar um bocadinho aqui aquilo que nos tem mais preocupado e que onde nós temos trabalhado mais, tem a ver criamos um serviço de mediação municipal intercultural, onde temos um atendimento no gabinete do município para as pessoas migrantes, portanto podem ir, nós temos um atendimento para informação, para orientação, para capacitação das pessoas que nos procuram. Fizemos também alguns roteiros para facilitar a aprendizagem da língua portuguesa em contextos informais. Estes roteiros, com a ajuda do nosso mediador, e também com uma pessoa que tinha um promotor de aulas de português, foi fazer algumas visitas a alguns roteiros a serviços da administração pública, a áreas comerciais, à saúde, a centros de saúde, à segurança social, portanto ir com estes migrantes aos nossos serviços públicos do dia-a-dia, e também aproveitar aqui para promover um bocadinho a aprendizagem da língua nestes contextos mais práticos. Também fizemos várias iniciativas culturais para exatamente promover, mais até com mulheres migrantes, para combater o isolamento e reforçar os laços das diferentes nacionalidades. Fizemos muitas sessões de intervenção para a interculturalidade em contexto escolar, em vários agrupamentos, porque é muito importante nós trabalharmos estes conceitos nas escolas, porque nós hoje sabemos que temos turmas nas escolas com alunos de múltiplas nacionalidades, e portanto é muito importante também fazer este trabalho de reforço nas escolas. Também fizemos programas de capacitação da interculturalidade nos serviços capacitação para a interculturalidade nos serviços públicos e, portanto, para a adaptação à diversidade cultural. Falamos sobre os direitos e os deveres dos migrantes, incorporados na lei dos estrangeiros e nacionalidade. Porquê? Porque percebemos também, no caso das pessoas que estão no atendimento de primeira linha, também fizemos esta capacitação, no caso dos atendimentos do SAS, que é o Serviço de Atendimento de Acompanhamento Social, e dos protocolos da RSI, também fizemos uma capacitação para que este atendimento de primeira linha fosse facilitado, porque muitas vezes os técnicos também não têm o conhecimento próprio, ou não têm o melhor conhecimento, ou a melhor forma de interagir
com as pessoas, porque temos culturas diferentes e muitas vezes não estão bem capacitados, e nós tentamos fazer então ações de sensibilização para melhorar a relação nestes atendimentos. Relativamente à empregabilidade, também temos um programa, o Porto for All, que já está no terreno há 2 ou 3 anos, em que nós também tentamos capacitar as pessoas migrantes com o intuito de trabalhar as suas competências de empregabilidade, e facilitamos o contacto com potenciais empregadores, fazemos networking entre os migrantes e as entidades empregadoras, e convidamos as empresas que tenham boas práticas de integração nas suas empresas de pessoas migrantes, convidamos a partilhar as boas práticas e as boas experiências para inspirar outras empresas e, no fundo, desconstruir aqui um bocadinho o estereótipo da contratação de profissionais internacionais e mostrar que esta contratualização pode ser boa também para a empresa. E, portanto, no fundo, trabalhamos muito com as escolas, fazemos muito esta questão da mediação, não é só do conflito, a mediação no fundo, tentar ajudar sempre a pessoa, o migrante, a integrar-se, apoiar nas dificuldades que vão surgindo. Claro que não conseguimos ir fazer tudo, é porque este fenómeno, como sabemos, está a aumentar e, portanto, sinteticamente fazemos aqui, foi mesmo uma síntese daquilo que tem sido o nosso trabalho e os próximos passos, agora com este novo PRR, que vamos ser financiados, queremos reforçar o nosso serviço de mediação municipal intercultural, queremos reforçar e fazer um programa de capacitação dos agentes comunitários, portanto capacitar os agentes da comunidade em temas estruturantes, e também ativar competências cívicas e interculturais, e também qualificar, fazer um programa de ativação de competências para a qualificação e empregabilidade. E um programa que iniciamos também agora, só para terminar, porque achamos que também é importante, e também veio um bocadinho a pedido das próprias juntas e uniões de freguesia, fizemos o programa de capacitação para a interculturalidade no contexto do serviço público. Isto tem sido feito até em parceria com a JRS, em que abordamos vários conteúdos, e é um programa para a capacitação dos técnicos das juntas, porque as juntas também fazem os atendimentos e tinham muitas dificuldades também, começavam a ter bastantes dificuldades também nestes atendimentos, e portanto vamos fazer este programa que já começou em 2 juntas da cidade, já começou, portanto, em que tratamos a interculturalidade nos serviços públicos, as boas práticas, informação sobre os direitos e deveres, casos práticos e perceber quais são as novas necessidades, até que os próprios profissionais sentem quando atendem estes públicos, e como é que nós podemos ajudar a que de facto este atendimento seja melhor. Pronto, de uma forma muito sintética, eu concluía só dizendo que todos nós estamos a trabalhar todos em conjunto para realmente desenvolver um ambiente que seja amigável à diversidade cultural. Queremos uma cidade coesa, queremos uma cidade multicultural, em que todos se sintam bem e que possamos facilitar o mais possível a integração destas pessoas que estão muito fragilizadas, já são muito vulneráveis, basta mudarem, não é? De serem desenraizadas do seu país e vêm para um país completamente diferente, e portanto temos também um pouco esta obrigação e esta vontade de os incluir e de os fazer sentir o melhor possível. Muito obrigado, engenheira Raquel. Obrigado também pelos seus comentários, que sublinharam aspectos muito importantes dos projetos que foram aqui apresentados, mas também por esta visão sistémica do processo de inclusão, não é? que a Câmara está a desenvolver e que, de facto, é preciso ter para promover uma inclusão bem-sucedida dos migrantes no nosso país. É preciso trabalhar de forma concertada múltiplas dimensões, não é? E acho que os exemplos dos programas que a Câmara Municipal tem promovido e pretende agora promover mostram bem que só atuando a vários níveis e em várias camadas, não só da vida das pessoas migrantes, mas também daqueles que as acolhem, não é? Das competências daqueles que as acolhem, é que conseguimos manter uma sociedade que seja inclusiva. Até porque isto é um processo que está sempre a desafiar-nos, que está sempre a trazer novas realidades, novas gerações também, que é preciso capacitar, sensibilizar e para promover a inclusão. Obrigado a todos pela partilha. Temos aqui ainda algum tempo para conversar e eu agora devolvo aqui a palavra às perguntas das pessoas que estão a assistir. Portanto,
estejam à vontade para ligar o microfone e colocar perguntas aos nossos convidados ou observações ou comentários a partir daquilo que escutaram. Portanto, o espaço agora é mesmo para conversarmos, seja através da voz, ligando o microfone, seja escrevendo no chat, se preferirem. Estejam à vontade para colocar questões. Olá, boa tarde. Não sei se posso fazer uma questão. Claro, Gabriela. Primeiro, desculpem estar aqui sempre a entrar e a sair, mas é que o trabalho hoje não me parece que não acaba. Estou-me sempre a ligar. Mas uma coisa que se quer, até podem ter falado e posso não ter estado atento o suficiente para ouvir, mas é uma coisa que me interessa porque vocês referiram muito o trabalho mais com adultos e fazer este acompanhamento. Mas, por exemplo, nos vossos projetos e mesmo nestes projetos que vocês falaram que são mesmo incríveis, acho que fazem a diferença depois no dia a dia e no futuro, destas pessoas que começam uma nova vida, de certa forma, né? Mesmo que às vezes seja até temporária. Como é que vocês ajudam também nesta parte da escola? Porque às vezes que eu senti que também já trabalhei numa escola foi muitas vezes que os pais, às vezes, as crianças entravam no sistema escolar, né, muitas vezes sem mais nenhum apoio, mas os próprios pais também precisam muito de apoio a perceber este novo sistema escolar. E como é que funciona, que muitas vezes é diferente do sistema escolar que eles estavam habituados, do país de onde vêm e da cultura de onde vêm. E eras a própria escola, não sinto que estejamos já super preparados para lidar também com esta questão. E era um bocadinho saber de que forma vocês encontram este problema também, porque muitos destes adultos acredito que tenham filhos, não é? Como é que vocês lidam com esta questão, como é que vocês apoiam as famílias, também que recomendações também dão a estes serviços, muitas vezes da comunidade, né, também que têm de aprender mais a lidar com esta temática e também a dar as ferramentas necessárias para ajudar não só a criança também a integrar-se neste novo contexto, mas também a própria família. Não sei, é assim uma questão que acredito que já tenham experiências nesta área, neste âmbito. Gabriela, obrigado. A Gabriela é nossa aluna, é aluna do curso. Ia-te só perguntar se a tua pergunta é dirigida a algum convidado em particular ou é geral? Eu acho que seria geral, porque acho que acredito que tenham se Ok. calhar experiências diferentes e Ok. se calhar exemplos também, não é? Ok, boa. Então, eu vou sugerir que possamos ouvir várias perguntas e depois devolvo a palavra a cada um e a cada uma das convidadas para poderem também responder àquelas que sentem que podem responder. Obrigado, Gabriela. Mais perguntas? Olha, eu tinha assim uma consideração e assim, em jeito de desafio, ao ouvir ali, enfim, a Rosário nos Corações Te Cuidam e a Ana também, que é a minha colega. Eu tenho tido a oportunidade de fazer várias entrevistas às formandas do Corações Cuidam e há uma coisa que me tem deixado bastante inquieta no bom sentido, que é, e creio que outro dia no Focus Group partilhámos isso também, que é esta dimensão, no caso do cuidado com idosos, da maioria destas mulheres trazerem consigo competências porque já cuidaram dos seus avós, ou dos seus tios, ou dos seus pais, ou de quem for. Quase todas as que eu entrevistei tinham tido experiências pessoais de cuidado, o que de alguma maneira facilitava depois o trabalho que elas iam fazer no âmbito da formação e depois profissionalmente. E isso fez-me pensar, não só nesta área, mas como em tantas outras e outras áreas que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com migrantes, e como há imensas competências que estas pessoas trazem, que nós, se calhar, não estamos a olhar para elas com a devida atenção, que vão enriquecer a nossa maneira de cuidar de idosos, de fazer negócios, de fazer tantas coisas diferentes, porque vêm com outras práticas dos seus países de origem, e de que maneira, por isso é que eu digo que é uma inquietação, é que estas competências podem ser valorizadas e nós, como sociedade que acolhe estas pessoas, podemos tirar mais proveito, no bom sentido, dessas competências. Um exemplo concreto que no Focus Group a semana passada falávamos era: será que não valia a pena pôr essas competências, e a JRS fazia isso, nos currículos das pessoas? O facto de ter sido uma experiência pessoal não deixa de ser uma competência adquirida. E então que isso, se calhar, podia ser posto no currículo. Pronto, era só assim esta, enfim, inquietação de futuro. Obrigado, Mónica. Obrigado pela pergunta, pela inquietação. Outras perguntas? Ou inquietações também. Vamos seguir aqui o exemplo da Mónica.
Eu não sei, se calhar foi um bocadinho também aqui distração minha momentânea e não consegui perceber assim de forma mais clara qual é o papel do mediador municipal na Câmara. Não sei se depois pode esclarecer, Raquel, desculpe. Obrigado, Ana. Então, se calhar vou aproveitar para também fazer perguntas, já agora. Queria perguntar à Ana, a Ana falou de uma avaliação que foi feita externa do projeto e eu fiquei muito curioso, não é? Perceber, este projeto parece não, é claramente uma boa ideia, uma necessidade, uma estratégia muito interessante de co-construir inclusão. E eu gostava de perceber se tens resultados para nos mostrar, ou seja, o que é que nos podes contar do ponto de vista dos impactos positivos que poderás estar já a aparecer, que foste acompanhando, foste percebendo, porque fico curioso, não é, de perceber em que medida é que já existe evidência de que esta estratégia está verdadeiramente a ajudar ao acesso à saúde das pessoas migrantes, ou seja, tenho esse bichinho também por feitio de avaliador. Fiquei com vontade de saber mais. No caso dos corações que cuidam, a minha pergunta é, a Rosário trouxe-nos aqui exemplos, quer quantitativos, quer qualitativos de resultados, não é? Mas eu fiquei a pensar, foi no momento prévio, ou seja, qual foi a estratégia de envolvimento destas mulheres? Qual foi a adesão? Como é que estas mulheres encontraram e como é que vocês pensam que é a melhor forma de chegar? Porque às vezes há uma grande, e eu acho que a engenheira Raquel também tocou um bocadinho isso, às vezes há desconhecimento. As pessoas não sabem onde se dirigir, como encontrar oportunidades para poderem beneficiar de ofertas para a sua inclusão. Portanto, eu fiquei curioso de perceber aqui a estratégia de mobilização e de chegar. Depois, também, no caso destes dois projetos, são dois projetos financiados, de uma duração relativamente curta, diria eu, porque me parecem que cobrem ou que respondem a necessidades permanentes. E já terminaram ou estão a terminar os seus financiamentos, e qual é aqui a visão de sustentabilidade, de escalabilidade, como se diz agora, não é? Como é que isto vai continuar, como é que pode continuar, porque são práticas bem-sucedidas, necessárias, mas que têm um tempo, não é? Tiveram um tempo, não é? Como é que isto pode ser sustentado? E também não queria deixar de fazer uma pergunta ao Sr. Alam Cazol, que foi muito curto na sua intervenção, mas eu sei que ele tem muito mais para nos contar. E eu fiquei muito curioso por perceber, por saber, do seu ponto de vista, da sua comunidade, se é uma questão que hoje em dia é muito importante, não é? E que hoje em dia temos que falar em todas as dimensões daquilo que fazemos, que é a questão do género, não é? Da integração de homens e de mulheres. Às vezes é diferente, às vezes é um desafio diferente. A Rosário, neste projeto, explicou-nos porque é que foi uma escolha trabalhar só com mulheres. E eu não sei se o Sr. Alam nos pode falar um bocadinho disto, ou seja, se há desafios diferentes para homens e para mulheres, a partir da sua comunidade, como é que tem sido a inclusão de migrantes, pensar aqui a dinâmica familiar, que eu sei que é sempre um grande desafio, também falou um bocadinho disso do ponto de vista dos jovens estudantes, mas e do ponto de vista de homens e de mulheres? Há diferenças? Há desafios próprios? Há respostas específicas que devemos pensar para homens e para mulheres? Mais uma vez, muito boa tarde. É assim, nós temos uma cultura completamente diferente que a portuguesa, não é? Quando chega uma mulher é completamente diferente, e os hábitos, os costumes, os vestes, pronto, é completamente diferente. E a maior parte das mulheres, quando chega aqui, não entra logo no mercado de trabalho. Ou seja, vem através do marido, o regulamento familiar,
está defendendo o marido e cuidar das crianças, mas quando necessita para entrar no mercado de trabalho sente uma diferença, digamos, uma cultura completamente diferente. Porque nós temos, apesar do nosso país, o nosso primeiro-ministro é uma mulher, partido da oposição também é uma mulher, segundo partido da oposição também é uma mulher, mas mesmo assim há alguns casos uma barreira de religião, porque há muitos que cumprem aquele que, pronto, a religião manda, e há outros que não cumprem aquele que a religião manda. Ou seja, nós temos esta conversa bem muitas mulheres no Bangladesh não usam hijab, ou aquele panos que cobre a cabeça, mas há outros que não usam, outros que usam, mas há uns que cumprem só as regras da religião e é completamente difícil para entrar no mercado de trabalho. Mas hoje em dia já não é. Porque hoje em dia, através da internet, através da comunicação, as pessoas já sabem os países onde vai e os hábitos, os costumes do país. Só que o problema, falamos que é a barreira de linguística. Né? A linguística é muito problema para nós, porque nós, apesar de termos 1.500 palavras portuguesas na nossa língua, quando os portugueses foram lá, 1516, primeiro foi o Admiral Silveira e depois foi Vasco da Gama, deixaram muitas marcas portuguesas lá. Temos 1.500. Mesmo assim, últimos anos não havia muitas relações entre Bangladesh e Portugal, porque nós também é um país muito novo, foi independência em 1970, era um país conhecido como Índia. Mas hoje em dia nós temos uma relação muito forte com Portugal, e as mulheres que estão a chegar também já estão a entregar no trabalho, e não sente aquela barreira que nós temos. Por exemplo, eu tenho agora 2 raparigas já condutor de Uber do Bangladesh, que é o condutor de Uber, que nunca nos imaginei que 2 raparigas de Bangladesh conduzem aqui os carros aqui em Portugal. Já começou a abrir seu trabalho, abrir, digamos, abre os olhos, né? Porque o que acontece? Este tipo de trabalho que eles agora estão a fazer, os colegas que já mostraram trabalho na área de saúde, no trabalho na área de formação profissional, é muito importante, porque nós chegamos a uma sociedade um pouco mais fechada, digamos assim. Mas quando chegar aqui com este tipo de organizações, este tipo de ajuda, consegue entregar rapidamente e consegue entrar no mercado e consegue ir à universidade. Estamos aqui, como falamos, alguns raparigas veio aqui estudar e estão no mercado de trabalho e no escritório de advogados, no escritório de contabilidade, começou a abrir agora. Por isso nós estamos a tentar trabalhar, o nosso trabalho principal é ajudar a integrar, mas como agora este tipo de organizações, como os jesuítas, ou a Câmara Municipal, ou as associações, ou instituições, estão a trabalhar, a dar formações às pessoas a integrar no mercado de trabalho, na área de educação e na área de saúde. Também temos, não sei se têm conhecimento, acho que alguns colegas, como vocês conhecem, que nós temos uma médica que veio de Bangladesh, está no Serviço Nacional de Saúde, em Lisboa, no Martim Muniz, porque lá a maior parte dos cidadãos e cidadãs são de oriente de Bangladesh, Índia, Paquistão, Sri Lanka, nepalês, e como disse a doutora Raquel, que quer ir que não quer ir assistido por um médico, quer uma médica. Mas, e neste caso, a Junta de Freguesia de Santa Maria de Maior teve um acordo com o Serviço Nacional de Saúde, e o médico que veio de Bangladesh tiraram um curso 6 meses e já entregou agora no Sistema de Nacional de Saúde. Fantástico. E ela, a maior parte das mulheres que têm dificuldade vai ser atendida por ela. Por isso nós estamos, acho que lá daqui, sei lá, nós somos primeiras gerações aqui em Portugal. Nós passamos com muitas dificuldades, mas agora que em segundas gerações, terceiras gerações já não sentem esses problemas. Porque meu filho nasceu aqui no Bonfim, do trabalho. Meu filho já tem 19 anos, ele estudou e agora está a estudar em Inglaterra. Ele acabou de ser o segundo ano aqui na Aurílio Sousa, foi para a Inglaterra. Mas eles sentem portuguesa por dentro, porque falam em português. E depois nunca eles tencionam ir a Bangladesh para viver. Por isso, agora, nós
a primeira geração que sentimos, mas a segunda geração já não sente. Por isso nós estamos, daqui 5 ou 10 anos, se calhar nós vamos ter mais possibilidade de entrar no mercado, no qualquer área, na área de saúde, na área de educação, conseguimos entregar muito bem tanto que está a chegar e podemos trabalhar conjunto com várias instituições. Muito obrigado. Obrigado. Eu sei que tenho que sair, não é? Agora. Sim, tenho aqui, sim, tenho que sair, sim. Claro. Pronto. Olha, muito obrigado eu por ter partilhado connosco o seu conhecimento e estas experiências também tão positivas, e é mesmo uma experiência que nos dá esperança, não é? Esta de ter uma médica que veio e que foi integrada no Sistema Nacional de Saúde. Fantástico. Muito obrigado pela sua partilha. Esteja à vontade se tiver que sair. Muito obrigado e peço imenso desculpa, está bem? Todos os colegas, está bem? Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado, até à próxima. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Se calhar passo aqui a palavra à Ana, por exemplo, para responder às perguntas que fomos colocando. Ok, obrigada. Então, começando um bocadinho pela pergunta, peço imensa desculpa, não sei se era a graça, não é? Da questão das crianças e famílias. Nós, em contexto da Gabi Almirante Reis, e um bocadinho também nesta continuidade, não é? Do que o Alan também partilhava. De facto, são vários os desafios que as pessoas que diversas origens, não é? Se deslocam de um país para o outro e se deparam com um conjunto de serviços aos quais numa primeira instância não percebem, não é? E como a engenheira Raquel referia, essa questão, como é que podemos facilitar essa adaptação e que as atividades não têm que ter um target só específico para as pessoas, mas também quem as acompanha, quer nos atendimentos, eu aqui vou fugir aqui só um bocadinho à pergunta relativamente a crianças e famílias, para conseguirem perceber também o contexto a nível de saúde, não é? A nível de disseminação dos produtos Diverse IT, nós não só estamos a fazer sessões de divulgação com pessoas de diversas origens, mas estamos a aproveitar esta oportunidade para dar a conhecer aos profissionais de saúde de ACES que estiveram envolvidos e não só, a oportunidade com certeza de acederem aos recursos, de compreenderem como é que se faz a navegação, mas essencialmente de termos a possibilidade de falar um bocadinho sobre este tipo de questões e como é que é a comunicação, como são as questões da interculturalidade. Relativamente à questão da Mónica, peço desculpa, à inquietação da Mónica, e olá Mónica, e bebendo, ainda estou aqui com um conjunto de frases que o Alan partilhou, não é? Acho que estamos a dar passos muito significativos de novas aprendizagens a vários níveis e em várias áreas, não é? De facto, estou-me a lembrar de imensos exemplos relacionados com saúde, mas há agora uma nova terminologia, não é? Que está muito associada a esta questão, como a Mónica dizia, de enriquecer e desta economia cultural. Como é que conseguimos identificar os talentos das pessoas, não é? O que é que elas trazem a nível de frameworks culturais, quer a nível da, enfim, em todas as áreas, e como é que isso de alguma forma pode capitalizar novo conhecimento e como é que de alguma forma conseguimos cada vez acolher e integrar da maneira mais justa e igual a possível. Eu se calhar aproveito e respondo também já à pergunta da avaliação e depois se calhar assim, não ocupando muito mais tempo, mas relativamente à questão da avaliação, Filipe, dizer-te que foi mesmo a intenção termos um olhar externo que também nos pudesse ajudar e a consolidar estas práticas, quer a nível de evidências, não só qualitativas, mas principalmente quantitativas. É importante também os números, é importante, ou seja, nós tínhamos como objetivo maior aumentar a literacia a aproximadamente 100 pessoas de diversas origens, conseguimos, ultrapassámos ligeiramente a meta, chegámos aos 116 pessoas, temos esta produção, permitam uma ousadia, não é de colossal, mas de facto nem sequer também estávamos no início, que nunca pensámos que conseguíamos ter capacidade de resposta para criar todos estes conteúdos, e de facto aqui
os ground instigators foram a chave do sucesso de todo o projeto, e portanto, estamos neste processo continuado, quer com pessoas de diversas origens, quer a fazer, se calhar, possivelmente até ao junho, conseguiremos chegar a aproximadamente 100 profissionais de saúde, em que estamos também, de alguma forma, mais uma vez, mais do que partilhar os produtos, partilhar aprendizagens e como é que se faz, como é que de alguma forma conseguimos criar estas pontes de diálogo para esta questão também muito difícil, que é esta questão da literacia, e no caso de literacia em saúde, e tendendo a dar resposta, não é, ao Plano Nacional de Saúde para todos e para todas, e também as especificidades de género que também são interessantes percebermos melhor, não é? De facto, os vários países estão a mudar a vários níveis e a um ritmo alucinante. E só dizer que esta questão da avaliação para nós é tão, como se diz, cara e importante, que apesar de o projeto oficialmente já ter acabado, estas sessões de divulgação, principalmente com pessoas de diversas origens, nós criámos um novo instrumento. Tínhamos muito para fazer, mas achámos que não podíamos perder a oportunidade de conseguirmos perceber, porque a nível da Fundação HK nós tínhamos experiência e aprendizagens em conhecimento em brochuras e fazer essa partilha, e sentimos que demos um grande salto com esta questão do digital, e digital em 5 línguas, e em 5 línguas do Sudeste Asiático, e há aqui um conjunto de questões que nós vamos querer também medir. Espero que, se tudo correr bem, em setembro termos mais informações sobre isso, mas de facto vamos voltar a fazer este movimento de aferir um bocadinho e podermos ter outro tipo de evidências do que é que está a ser este projeto. Dizer também que estes produtos em novas plataformas como sites, e como a questão do Google Analytics e como a questão dos YouTubes com as novas visualizações, para nós também a nível do desenvolvimento comunitário também é um admirável mundo novo, no sentido de como é que também conseguimos sistematizar todos estes tipos de dados que também nos dão uma riqueza muito interessante de quem os está a visualizar, no caso for conteúdo digital. Obrigado, Ana. Obrigado. Se calhar agora passo a palavra à Rosário. Sim. Obrigada pelas questões que colocaram. Em relação à questão da Gabriela, não sei se vou responder assim concretamente, porque eu tinha dito ao Filipe, o JRS neste momento tem de facto uma dimensão e tem uma diversidade imensa de projetos a decorrer. Eu não sei se há algum projeto específico a pensar nessa questão da educação e de ajudar as famílias a perceber o sistema educativo aqui em Portugal. Mas eu sei que esta ponte é feita, nomeadamente o JRS neste momento tem vários centros de acolhimento temporário, sobretudo também decorrentes do conflito da Ucrânia e pronto, do fluxo de refugiados da Ucrânia, e eu sei que os técnicos que estão nesses centros fazem essa ponte e ajudam essa comunicação entre os diferentes serviços e a população que acompanham. Mas em termos concretos não consigo ir muito além disto, e acredito que os serviços de atendimento que nós temos também ajudam nessa dimensão. Em relação à questão que a Mónica trouxe para aqui, que faz todo o sentido, eu acho que é uma inquietação com muita pertinência, para vos explicar como é que foi feita a seleção destas mulheres. E se calhar isto já ajuda também a responder à pergunta do Filipe, como é que nós conseguimos mobilizar. E é muito engraçado que o primeiro curso arrancou em junho do ano passado. E no Porto era o arranque da academia, portanto nós não sabíamos como é que isto se ia conseguir, e foi através da divulgação nas redes sociais e da articulação com algumas estruturas que já trabalham junto da população imigrante que nós conseguimos selecionar estas mulheres. Mas nós, quando fizemos esta seleção, nós tentamos perceber também muito bem o perfil destas mulheres e a sua apetência e o seu gosto por esta área.
Não é só questão de eu venho para aqui porque há muita oferta de trabalho nesta área e então fico com certificado. E claro que isto era uma dimensão também muito valorizada, não é? O facto de saber que é uma área com muita procura e com muito potencial de empregabilidade, mas nós tentamos no processo de seleção aferir o perfil específico destas mulheres. E olhando para o que a Mónica estava a dizer, e falou-se disso no focus group que tivemos de avaliação com os avaliadores externos, de facto, por exemplo, nas técnicas de procura de emprego, em que nós damos algumas pistas de como elaborar um currículo, nós tentamos que as pessoas valorizem todo o seu percurso. Há muita gente que pergunta, e eu ponho o que eu fiz no país de origem? Claro que vão pôr o que fizeram no país de origem, não é? Porque é que se vai deitar fora toda uma experiência acumulada e todo um saber só porque foi feito noutro país? Claro que sim, que isso tem que ser valorizado. Posso partilhar isso convosco, falo muitas vezes deste exemplo. Uma mulher que nós integramos no primeiro curso, que entrou mesmo no último dia, e que tinha 61 anos, na altura em que entrou, e ela disse-me, eu nunca trabalhei. E depois eu começo na entrevista a explorar com ela, e ela nunca fez mais nada na vida do que cuidar, só que fez-lo como cuidadora informal. Portanto, ela passou toda a sua vida a cuidar de pessoas em fim de vida e como cuidadora informal, mas de facto tinha um saber acumulado nesta área que contou muito para a integração dela neste curso. E quando nós falamos de capacitar, e também falamos disso nesse focus group, de dotar as pessoas de ferramentas para perceberem exatamente, quando chega o momento da integração em mercado de trabalho, o que é que querem e o que é que não querem. E eu lembro-me que esta mulher, depois da experiência também da componente prática do curso, ela disse com toda a franqueza que, com base na sensibilidade dela, na experiência dela, na percepção dela do que deve ser o cuidar, ela não se sentia capaz de ir trabalhar para um lar, para uma instituição como um lar, por exemplo. Porque os cuidados que ela queria prestar, o conceito, a concepção que ela tinha de cuidado não se compatibilizava com o ritmo e com o registro de um lar. E, portanto, ela estava disponível sim para ir trabalhar como cuidadora numa casa particular. E foi isso que aconteceu. Ela foi trabalhar como cuidadora numa casa particular e sentiu-se muito realizada aí. Esteve aí até ao fim de vida da pessoa de quem ela cuidava. E o feedback que ela nos dava era muito interessante, porque ela dizia-nos, Rosário, e eu estou muito feliz, os ensinamentos do curso foram fundamentais para mim aqui, e eu ainda ensino a outra cuidadora, porque eram duas cuidadoras, e então ela dizia que ainda conseguiu transmitir a cuidadora que se revezava com ela. Portanto, acho que sempre a nossa lógica foi sempre a de valorizar e de reconhecer o saber que as pessoas já trazem, não é? E que é decorrente muitas vezes, não, é como a Mónica dizia, é uma experiência enquanto cuidadora informal. E nós dizemos que isso é muito importante referir na elaboração do currículo e depois numa eventual entrevista. É muito importante valorizar todo esse saber e todo esse conhecimento acumulado. E também outra coisa que surgiu, e esta visão nós tentamos muito transmiti-la nos podcasts, quando eles forem lançados, e que será muito brevemente, convido-vos realmente a ouvi-los, porque estas mulheres partilham essa sua experiência e partilham muito como é que as pessoas mais velhas são percepcionadas e são valorizadas nos seus países. Há algumas pessoas que foram ouvidas nestes podcasts falam justamente disso, que é inconcebível, no seu contexto de origem, estruturas como os lares que existem aqui. É inconcebível colocar as pessoas mais velhas numa instituição. Não, é obrigação da família, ou se não houver família, daquela rede mais próxima de vizinhança, de cuidar das pessoas até ao fim de vida. E nem que ela tenha já traços de demência, é respeitar a sua vontade. O que ela quer fazer é o que é feito. Eu acho que esses testemunhos são muito importantes e ajudam-nos a perceber o potencial destas mulheres enquanto cuidadoras, não é? Porque elas trazem uma humanização a um serviço que infelizmente tende cada vez mais a ser desumanizado. Por isso sim, eu acho que essa inquietação faz todo o sentido, Mónica, porque todos estes saberes são de valorizar e são de incorporar
até nas práticas que nós temos aqui, que precisam de melhorias nesta área. Em relação, Filipe, ao que tu colocaste, como chegamos até estas mulheres foi exatamente assim, no primeiro curso. Depois foi muito engraçado que as coisas ganham uma dinâmica própria. E a partir daí nós começamos a ser contactadas por pessoas que ouviam falar dos cursos. E um aspecto que é curioso e que eu queria partilhar aqui convosco, nós fomos contactadas por muitos homens que queriam integrar este curso. E isso é muito engraçado, de facto em Portugal não há muita tradição do cuidador formal profissional homem, mas já começa a haver, e é engraçado como em muitos países isso é uma prática mais do que instituída, há imensos cuidadores homens. E de facto há o passo-a-palavra, e quando chegamos à segunda e à terceira edição do curso, as coisas já fluíram com muita naturalidade, haveria os grupos do WhatsApp de pessoas de diferentes países que já partilhavam a informação entre elas, e portanto a coisa fluiu com muito mais facilidade. O que eu vos posso também dizer, e isto é importante para perceberem quando eu falei deste modelo de curso de curta duração. Parece-nos uma curta duração de 3 meses, mas a verdade é que é uma duração muito grande para quem chega e está com a pressão de arranjar emprego. E isso foi um obstáculo com que nos deparamos, porque houve pessoas a desistir do curso. Nós conseguimos cumprir a meta quantitativa, só para vos dizer, porque metemos pessoas a mais. Fizemos aqui alguma ginástica, portanto houve 4 desistências, mesmo assim a nível do panorama geral foi muito bom. E houve muita gente a fazer o esforço de estar a frequentar o curso e a trabalhar em simultâneo, e a trabalhar por turnos. Portanto, há pessoas que saíam diretamente de um turno de 8 horas de trabalho e vinham numa direta para o curso. E isto é de valorizar muitíssimo. Mas, de facto, nós temos que perceber que a prioridade das pessoas é o trabalho e, portanto, não podemos prolongar muito mais estes cursos. Em relação à questão que tu falas da sustentabilidade, isso é uma grande inquietação para nós. Porque nós só conseguimos manter este tipo de formação, de facto, com recurso a financiamento. E, portanto, seja através de prémios, seja através... Estes projetos já vão sendo dinamizados com recurso a voluntariado. Como eu vos disse, houve várias, a parte do desenvolvimento pessoal, tirando nós, que fazemos parte do projeto e que também dinamizamos, mas foi toda feita com recurso a voluntariado, a parte do coaching também, mas mesmo assim não, pensar que se consegue estruturar uma formação destas só com recurso a voluntariado não era honesto da minha parte estar aqui a dizer isso. Portanto, neste momento o que é que nós temos? Temos um modelo desenhado que pode ir sendo aperfeiçoado e pode ir sendo melhorado, mas para já não conseguimos vislumbrar a curto prazo sustentabilidade neste tipo de projetos formativos se não for com recurso a financiamento externo. Não, neste momento não é de facto possível. Pois, era o que eu imaginava. Obrigado, Rosário, pelas tuas respostas. E agora também, se calhar, passo a palavra à engenheira Raquel Castelo Branco. Não sei se quer referir-se à questão da educação, que aqui foi trazida, ou às outras que foram sendo colocadas e deixar também a sua perspectiva. Sim, a questão dos projetos com as escolas, eu fui muito sintética, claro, não ia estar aqui a desenvolver muito, mas de facto nós tivemos vários projetos em escolas, onde, por exemplo, fizemos uma atividade onde os alunos do ensino secundário tiveram a oportunidade de conhecer e interagir com pessoas migrantes mesmo, portanto, a conhecer a sua história de vida, não é? Para perceberem, para desconstruir e reduzir estereótipos de discriminação, portanto, conhecer melhor a realidade de vida de uma pessoa migrante, qual é o seu percurso e, portanto, no fundo, trazer também aqui experiências positivas no processo de migração e promover a integração. Isto é muito importante fazer nas escolas, como acho que estamos todos de acordo que é nas escolas onde nós conseguimos as maiores transformações se fizermos isto logo no início. Eu pelo menos acredito muito na transformação pela educação. E tivemos outro projeto também que se chamava Caminhando nos Teus Sapatos, em que também
Os alunos eram convidados a calçar um par de sapatos e a empatizar com a história de vida que estava associado, e cada sapato tinha temas como refugiados, a migração económica, o racismo no contexto escolar, conversão religiosa, e portanto no fundo era para colocar ali vários temas e no fundo falar e despertar um bocadinho a consciência e refletir sobre os nossos comportamentos, como é que são os nossos comportamentos, são ajustados, se não estão. E no fundo queríamos sempre reduzir os conflitos, porque sabemos que também a escola é uma fonte de, muitas vezes, às vezes, também de conflitos que acontecem, também é normal, mas também, por isso é que também tivemos esta preocupação de atuar junto das escolas, e vamos continuar a ter vários projetos para os jovens, que depois, obviamente, esperemos, perguntava também na questão dos pais, obviamente que isto depois se reflete nos pais, não é? Pronto, eu confesso que ainda hoje tenho dificuldade em reciclar ou separar o lixo, meus filhos fazem isso a brincar, mas vamos chamando a atenção, porque eu sou de uma altura em que não havia separação, não é, do lixo, e portanto isto depois também se reflete em casa, não é? Eles levam esta questão para casa, e também também para as pessoas, para as crianças migrantes, também trazem estas questões depois também para casa, que se reflete. Relativamente à pergunta do mediador, o que é que fará um mediador? Eu tinha esperança que a doutora Paula Ferreira, que eu sei que estava aqui, a respondesse à pergunta, que é a nossa mediadora intercultural para os migrantes, e portanto que através da JRS, e portanto até lhe ia passar a bola para responder, mas na verdade o mediador no fundo intercultural para os migrantes, o que é que nos faz? No fundo é alguém que faz a ponte entre a comunidade migrante e apoia no possível e tenta colmatar as necessidades, apoiando naquilo tudo que eu fui falando, que foram as nossas atividades. É quem nos traz também ideias e ajuda-nos a desenvolver atividades que promovem a integração destes migrantes, por exemplo, as ações de capacitação para os serviços públicos estão a ser feitos exatamente com a nossa mediadora intercultural, que tem um conhecimento profundo da lei, de tudo aquilo que são os direitos e deveres dos migrantes, e que deve ser também o comportamento de quem os atende, e portanto é uma pessoa que trabalha connosco para fazer a ponte e para nos ajudar a encontrar iniciativas que ajudem a promoção da melhor integração possível das comunidades migrantes, e portanto tem aqui um papel fundamental na nossa ligação à comunidade, porque apesar de tudo as autarquias estão mais perto obviamente das comunidades, mas quem está mesmo no terreno são as instituições que têm de facto um contacto mais direto, e portanto por isso é que nós fazemos o projeto da mediação intercultural em parceria com entidades que estão no terreno, porque estas entidades estão mesmo a interagir, estão no terreno, estão a intervir, e portanto são elas que melhor nos podem dizer as dificuldades e dizerem-nos, olha, acho que nós devemos ir por aqui, isto será um bom projeto, isto pode ajudar, e nós enfim, dentro do nosso orçamento que temos, vamos obviamente fazendo algumas iniciativas para promover essa integração. Só para dar uma chega relativamente à sustentabilidade, é uma questão também que nos preocupa muito. Nós somos investidores sociais em muitos projetos de inovação social, a Câmara do Porto, e de facto temos sempre essa questão da sustentabilidade, e claro que às vezes há projetos que de facto funcionam e que mostram bons resultados, e nós apropriamos. Tivemos o caso de alguns projetos que nós depois apropriamos como política pública, porque esse é que é o objetivo por exemplo, no caso de Portugal Inovação Social. E eu também queria dizer que sabem que vai abrir o novo Portugal Inovação Social, agora deve estar a abrir, e pode ser um bom instrumento para se poderem candidatar. Eu sei que é necessário um investidor social, mas já tiveram, penso que um dos projetos que se não me engano é financiado por Portugal Inovação Social, e portanto é sempre aqui um instrumento que pode ser utilizado, porque as candidaturas vão abrir agora novamente, para poderem continuar mais um tempo a financiar esses projetos. Excelente, terminamos com boas notícias. Muito obrigado, engenheira Raquel, por trazer aqui também estes esclarecimentos adicionais sobre o trabalho na área da educação e também o trabalho dos mediadores interculturais, que é de facto um projeto notável da Câmara Municipal do Porto, porque este trabalho de inclusão com pessoas migrantes, com pessoas com backgrounds culturais e de vida diferentes,
implica muita mediação e às vezes é mesmo preciso criar estruturas, atores que ajudem nesse processo de mediação. Os migrantes têm que desenvolver competências de mediação, não é? E é também o nosso dever, enquanto sociedade de acolhimento, apoiar nesse processo. Portanto, a ideia da mediação é uma das ideias mais importantes na inclusão de qualquer pessoa esteja numa situação de desvantagem ou de desigualdade, e o nosso papel em promover a mediação e agentes de mediação normalmente é muito bem sucedido. Portanto, obrigado também por trazer mais aprofundamento para esse projeto. Estamos na hora, não é? Estamos a terminar o nosso webinar. Eu não sei se alguém quer fazer uma última pergunta, um último comentário antes de fecharmos a sessão. Então, esta sessão vai ficar disponível em breve no próprio site da pós-graduação. Resta-me só agradecer muito a todas as convidadas que aqui estão, também ao Sr. Alan Casol, mas agradecer à engenheira Raquel, à Rosário, à Ana Pessoa por estarem aqui a partilhar estes projetos que são inspiradores, que sublinham a importância da participação, que sublinham a importância do respeito e de um paradigma baseado em direitos, não é? Em direitos das pessoas migrantes, que têm que ser assegurados por todos nós, e esta ideia também da valorização daquilo que nos podem trazer e que nos vai certamente enriquecer. Acho que todos os projetos aqui falados mostraram isso, não é? Mostraram o valor incalculável que pode ter sermos sociedade de acolhimento cada vez mais inclusiva. Muito obrigado por terem trazido estas vossas perspectivas. Agradeço a todas a presença. Às minhas alunas e alunos, pedia só que ficassem mais 2 minutos para combinarmos aqui o espaço a seguir. Obrigado a todas por estarem presentes. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.